Chegamos ao fim de 2 dias de trabalho do nosso 5º Congresso. O tempo dirá se valeu a pena ou não. E eu quero crer que valeu a pena. O tempo dirá que saímos daqui com um aprofundamento de ideias, com uma maior consciência do que está em jogo no que diz respeito à educação e, portanto, porque a eficácia das nossas lutas é tanto maior quanto mais aprofundada for a consciência que está na base dessas lutas, nós teremos saído de certeza aqui mais fortes, mais capazes de defender a escola pública, os professores todos, incluindo aqui os que trabalham nas escolas particulares e cooperativas. É de justiça que comece esta minha última intervenção por agradecer mais uma vez, e mais uma vez não é demais, àqueles que tornaram possível a realização deste nosso 5º Congresso. Começando nomeadamente, a Assembleia Municipal de Lisboa e a Câmara Municipal de Lisboa, que nos cederam em condições únicas este espaço em que decorreu. E digo únicas, praticamente sem despesas para o sindicato. Também a MGN, que patrocinou o alojamento dos delegados do Congresso. Como sabem, a MGN é uma das nossas entidades do campo da saúde. Também a SAPSEC e a Companhia de Seguros Açoriana, que patrocinaram a aquisição das pastas dos nossos congressistas e convidados e que ainda sortearam 5 tablets como hoje vimos. Que é uma ideia engraçada. A Listopsis, que nos apoiou, instalando no Congresso máquinas que nos permitiram, enfim, toda essa quantidade de impressões que vocês têm aí. E não posso deixar de referir, apesar da aclamação da bocado, todos os nossos trabalhadores, sem os quais também não tínhamos feito rigorosamente este Congresso. Permitam-me uma referência muito especial, talvez ligeiramente à margem, mas para uma outra entidade que colaborou connosco, a Loja de Comércio Justo, no qual fomos beber uns cafezinhos, uns chás, comprar umas bolachas e chocolates. É uma iniciativa giríssima, pouco conhecida. É uma tentativa de fazer com que alguns países consigam colocar os seus mercados sem se sujeitarem às regras draconianas e mercantilistas, enfim, da circulação normal das mercadorias. É uma iniciativa um bocado voluntarista, mas cheia de dignidade. E por isso eu acho que eles merecem também aqui o nosso apoio. E o convite é que passem pela loja deles, ali na rua de Tomás Ribeiro. Eles merecem, apesar da utopia que é isto da sua iniciativa. Camaradas, já foi aqui dito que este nosso Congresso nasceu com algumas hesitações e alguns comentários e algumas dúvidas. E a primeira dos quais foi se seria possível que um Congresso conciliasse a presença de 4 comunicações de fundo com a discussão das naturezas político-sindicais. A experiência, ou melhor, aquilo que passamos aqui mostrou não só que foi possível, mas que valeu a pena. As intervenções que aqui tivemos não foram perca de tempo, não foram questões à margem da ação sindical. Foram questões que fundamentam, que justificam, que orientam no sentido essencial a nossa luta, a luta da frente para o filtro dos professores. Não foram intervenções à margem de, foram intervenções bem dentro de e bem importantes para a nossa atividade sindical. Não é possível, evidentemente, fazer aqui o resumo das comunicações, mas com a subjetividade que tem quem toma nota, muitas vezes ser interrompido constantemente, eu salientaria na intervenção de Sampaio da Nova a importância o modo que ele sublinhou, não só a dignidade, o papel, a importância e a necessidade de motivar, a necessidade, eu quase que dizia, de glorificar. E a honra que temos em ser professores e em afirmá-lo. E como esta nossa afirmação de professores, mal recebida pelo Ministério, é muitas vezes tão bem recebida pela população,
pelos nossos alunos e pelos nossos pais. Nós somos uma classe prestigiada, apesar da Maria de Lourdes e apesar do Nuno Crato. E foi importante ouvir isto de alguém que tem a competência para dizer como Sampaio da Nova. Vimos a Carlinda Leite, a professora Carlinda Leite, defender aqui uma coisa sobre a qual temos que refletir. A escolaridade, o alargamento da escolaridade para 12 anos é um princípio que nós devemos defender contra as posições reacionárias que querem voltar atrás, que acham que não vale a pena, que não há dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, diz, não subestimem as dificuldades e os problemas que essa escolaridade levanta, quer no que diz respeito às questões de sucesso, às questões da igualdade, etc. E fica aqui uma recomendação que nós temos que trabalhar. Por um lado, dizer claramente que a escolaridade de 12 anos é uma conquista que deve ser irreversível. Por outro lado, temos que repensar para que não se torne em si própria contraproducente. E é um desafio complicado neste tempo da nossa frente. Até pela experiência que nós todos temos na escola, temos de saber o que é que está a passar. É excelente a intervenção hoje da Manuela Esteves, com a clareza e a lucidez que diz a questão da autonomia é uma questão fundamentalíssima, mas tem que ser assumida como, tem que ser associada à questão da responsabilidade e responder a uma questão de dilemas que ela coloca. A ação sindical em torno da autonomia é daquelas que nós temos que aprofundar, porque normalmente, e com fundadas razões, nós reagimos um pouco mal a uma autonomia que normalmente é entendida como um subterfúgio para o Ministério mandar ainda mais. O que a Manuel nos disse foi, é verdade, isto temos que denunciar, mas há uma visão positiva da autonomia que nós temos que aprofundar, porque isso é importante para os professores, porque isso lhes dá dignidade, porque isso reconhece a sua importância, porque isso reconhece a sua capacidade própria de intervir e, portanto, nós temos que eu não digo que haveria ajustar o nosso discurso, não é isso. Temos que não confundir os conceitos, o significado ambíguo que a palavra autonomia tem tido para nós. Porque temos denunciado o seu mau uso, a sua deturpação, mas talvez não tenhamos sublinhado a importância que ela tem na afirmação, na dignidade e na força que os professores têm. Estas questões não são questões menores, não são sexo-luceiros, são questões essenciais que fazem parte da nossa natureza de sindicalismo. Como o sindicalismo não é da SPGL, é toda a frente prova. Desde sempre a frente prova acertou esta ideia. Nós ganhamos capacidade de intervenção. A nossa ação reivindicativa acentua-se melhor, é mais eficaz, quando atuamos, quando somos capazes de articular a nossa capacidade reivindicativa com o conhecimento, com o aprofundar das ideias que nos vêm da nossa prática, evidentemente, mas que nos vem também desta investigação destes académicos, destes mestres da ciência da educação e similares. Também queria dizer uma coisa. Todas as intervenções que aqui foram feitas, que nos chegaram e que nos chegaram em termos escritos, serão divulgados. Esteja a direção ou não de acordo com elas. E queria sublinhar isto. Nós temos aqui contributos excepcionais e mesmo daqueles que merecem de alguns de nós discordâncias, devem ser utilizadas como potenciando a análise, a discussão, o debate, o aprofundamento de ideias. E por isso não faremos qualquer exceção. Na página do SPGL serão publicadas em espaço próprio tudo aquilo que nos chegar. Deixando aqui algumas reservas que penso que são superadas relativamente às intervenções que não foram escritas, que foram projetadas. Evidentemente que estamos em contato com as pessoas para que eles nos mandem como é que se chama? O que é projetado, para as fontes, para também estarem à disposição dos professores. E penso que isto contribui um material riquíssimo para o futuro do sindicato, para o futuro da luta dos professores da frente prova. Dizia então que estas comunicações não retiraram espaço, aprofundaram os debates da natureza do sindicato que queremos ser, do sindicato que somos e que queremos continuar a ser, e que vamos continuar a ser. Um sindicato que é conhecido na sociedade pela sua capacidade reivindicativa, mas também pela sustentação teórica, pela capacidade de conhecimento que revela na maior parte na totalidade daquilo que diz respeito às escolas.
Aquilo que o Mário Nogueira disse hoje é mesmo importante. Eles têm medo de nós, o Ministério. Quando lá chegamos, nós ensinamos tanta coisa. Dizemos tanta coisa que eles ignoram. Dizemos exatamente quais são os problemas que a maior parte daquela legislação tudo vai ter. Claro que depois eles agradecem às vezes a nossos contributos, mudam umas vírgulazinhas e mantêm tudo na mesma. Mas eles têm sempre a atenção àquilo que a gente escreve, porque nós sabemos. E hoje ficamos a saber mais. Hoje ficamos a conhecer, ficamos a aprofundar muitas das nossas ideias. Há uma outra questão, já que estamos aqui no encerramento de trabalho, que ocorreu muito bem, acho que isto é consensual, que eu também gostava de dizer. Uma das críticas que foi feita na organização deste Congresso, e as críticas são sempre a ter em conta, era que, enfim, os delegados por inerência eram muitos. E convém esclarecer isto. De facto, a nossa direção, que ainda se rege, esta está a cessar o seu mandato, que ainda se rege pelos estatutos antigos, é de facto uma direção muito grande, muito pesada em termos de número de componentes. Não por mania, mas por uma obrigação. Toda a gente se lembra que isto surgiu quando os créditos sindicais que eram concedidos eram diretamente proporcionais ao número de dirigentes que a direção tivesse. E, portanto, se havia sindicatos que não existiam e que indicavam direções que eram mais que o número de sócios, nós não íamos a massa em parte a dizer não, temos só 70, temos só a meia dúzia de horas. Isto levou, de facto, a uma inflação e hoje nós conhecemos que era uma estrutura de tal modo pesada que, pese embora a oposição de alguns presentes, fizemos uma revisão dos estatutos que reduziu substancialmente esta realidade. Mas, de facto, o princípio de que todos os membros dos corpos gerentes do SPGL poderiam estar neste Congresso por inerência não foi posto em causa relativamente a ninguém. Não houve nenhum delegado, nenhum dirigente, nenhum membro do corpo gerente que tivesse direito à inerência e fosse dita, já temos 100, então não pode vir. Não tingimos isso. Vamos ver porquê. E outra questão, que eu acho que é uma questão importante dos congressos, é que quem é eleito nas escolas deve representar pelo menos 2/3. E, portanto, dissemos, o máximo são 100 inerentes e são 200 eleitos. Ora bem, a direção do SPGL tomou uma iniciativa que eu acho que é corretíssima, e se compreende essa explicação, mas acho que para alguns delegados é importante, que foi procurar e dar orientação que aqueles dirigentes que pudessem ser eleitos nas suas próprias escolas ou nos órgãos a que pertencem, no caso dos aposentados, o fossem. Por 2 motivos. Primeiro, para permitir que aqueles que não tinham essa possibilidade por qualquer motivo pudessem ser por inerência. E depois, porque os nossos dirigentes trabalham todos nas escolas e, portanto, representam-nas. Isto é, que sentido é absolutamente natural que um dirigente que passa a sua vida na escola, porque a maior parte deles trabalha na escola sem qualquer redução, seja reconhecido pela sua escola como para o representar no seu congresso. Portanto, contrariamente àquilo que foi por vezes insinuado, a representatividade das escolas aqui foi atingida de uma forma, não digo total, mas de uma forma claramente nítida. Porquê? Porque os dirigentes que estão aqui não são dirigentes fora das escolas. São dirigentes que trabalham o tempo inteiro, ou com algumas reduções, nas próprias escolas que os elegeram. Falemos então, queria também sublinhar um dado que foi importante, que foi uma vitória nossa. E deve ser afirmado como uma vitória para o futuro também. Nós aprovámos há bocado uma moção, acho que foi por unanimidade, em que dissemos é inacreditável que não haja uma dispensa para que os delegados não possam estar plenamente no seu Congresso. Tenho a dizer-vos que houve muitos delegados que foram impedidos de estar neste Congresso. Muitos não, alguns delegados foram impedidos de estar neste Congresso porque teriam de ter a autorização das suas escolas e as escolas não deram. Mas houve delegados que estiveram numa parte e não estiveram na outra. Mas a grande vitória é que nós tivemos sempre quórum. Nós conseguimos fazer um congresso numa quinta e numa sexta-feira em que houve sempre quórum para que os trabalhos funcionassem. E penso que isto também é uma grande vitória e é também um exemplo para o futuro. Como dizia há bocado,
Se nós não exigirmos o cumprimento deste direito, corremos o risco de termos cada vez mais limitações à atividade sindical. Para mim foi uma vitória importantíssima nós fazermos este congresso numa quinta e numa sexta-feira, sempre com o quórum necessário para que funcionasse. Com o problema de às vezes não serem os mesmos. Pronto, mas os riscos que corremos justificaram plenamente, ou melhor, foram plenamente justificados e traduziram-se numa boa vitória do movimento sindical. Aprovamos uma moção, e permitam-me que quase por unanimidade. A única questão que distinguiu foi uma questão que não é retórica, que era uma questão de onde podíamos discuti-la em outros termos. Mas penso que um congresso em que uma moção de uma direção, consegue ser aprovada apenas com uma votação em alternativa, é uma moção que merece, de facto, uma adjetivação. É uma moção que corresponde, de facto, àquilo que neste momento é o projeto adequado para o momento em que ela é aprovada. Os projetos, as moções de orientação são sempre conjunturais, são sempre aprovados em determinado momento, segundo grandes princípios que são válidos durante um conjunto de princípios. E o que ficou aqui provado é que há um grande denominador comum que faz com que a direção e os grupos de oposição se entendam naquilo que é determinante. E em pequenos pormenores, às vezes mais pormenores de maneira de dizer, se confrontam. Mesmo os confrontos que tivemos foram confrontos solidários, muitas vezes, enfim, com uma outra exaltação, mas, enfim, até acho que foi um congresso demasiado consensual, às vezes. O que é que eu queria dizer com isto? Não, desculpa lá que eu falo. O que é que eu queria dizer com isto? Queria dizer que este espírito de grande consenso relativamente àquilo que é a moção orientadora para os próximos anos do SPGL tem que sobreviver às naturais contendas, às naturais conflitos, às naturais guerrinhas que todos os processos eleitorais envolvem. Eu penso que foi muito importante que, antes do processo eleitoral que está aí marcado para maio, nós fôssemos capazes de, com grande unidade, traçar as grandes linhas que vão orientar a atividade do sindicato. Isso garante o futuro do sindicato, isso garante a continuidade da nossa intervenção, isso garante que, independentemente de quem ganhar, e claro que se há listas diferentes, porque há diferenças entre elas, para lá dessas diferenças, há um substrato comum que ficou aqui marcado, que ficou aqui bem sublinhado e que será determinante nos próximos anos da vida do SPGL. Camaradas, nós ficamos mais fortes para construir o futuro. Não quero agora dizer quem usou esta expressão, penso que a Manuela Esteves, mais do que pensarmos no passado, porque o nosso passado de 40 anos é um passado muito importante, de grandes vitórias, de grandes afirmações, contrariamente ao que a reação quer dizer. Nós fizemos coisas espantosas na educação nestes 40 anos e devemos orgulhar-nos disso. Neste momento estamos sob um ataque violentíssimo. É que estamos a resistir. Com algumas pedras, como é normal. Mas estamos a resistir. Mas, sobretudo, temos que pensar que escola do futuro é que nós queremos. Que sociedade do futuro é que nós queremos. Que escola do futuro é que vamos construir em profunda ligação com os professores, com os educadores e com os investigadores. Que sociedade é que vamos construir em que essa escola também se insere com todo o movimento sindical, com todos os trabalhadores. E acho que estamos aqui muito fortes para levar à prática aquilo que o Congresso aprovou, ou seja, a moção de orientação estratégica deste 5º Congresso. Saímos daqui todos, estou convencido, mais fortes e satisfeitos com o trabalho que desenvolvemos. Muito obrigado a todos e viva o SPGL, viva os professores, viva a Campeonato.